Oi, gente, boa noite, tudo bom? Essa sexta-feira de muita chuva aqui no Rio de Janeiro, a gente vai conversar hoje sobre demência de Alzheimer, né? Primeiro vídeo, a gente falou das novidades do Cantinho, como é que a gente estava funcionando, as nossas mídias, depois no cinema falar hoje um pouquinho sobre a demência de Alzheimer propriamente dita, né? As suas fases e principalmente, né, sobre a arte de cuidar, que não é uma tarefa fácil. Quem tem esse diagnóstico em casa sabe do que eu estou falando, né, da importância da gente saber e entender bem o que está acontecendo, para a gente poder ter mais tranquilidade e mais conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo o processo da demência de Alzheimer, ela passa por fases, né? É muito importante a gente compreender que o fato, absolutamente ninguém, pode dormir bem e acordar demenciado. É muito comum chegar no consultório e falar assim: poxa, doutora Roberta, papai demenciou semana passada. Isso não pode acontecer, né? Ninguém pode ter demenciado na semana passada, não pode ter demenciado ontem. O processo de demência, ele é um processo progressivo, ele é um movimento realmente crescente, né? Coisas que vão acontecendo e que vão levando a gente a perceber que tem alguma coisa errada. Então, uma das coisas muito significativas dentro do processo da demência de Alzheimer é a perda da memória recente. Então, quando eu falo de memória, eu tenho que falar de alguns tipos de memória, né? Eu tenho que falar da memória recente, né, da memória imediata, que é aquela do segundo, a memória recente, que é a memória que faz a gente vivenciar o nosso dia a dia, e a memória antiga, né, aquela memória retrógrada, aquela memória que a gente vem carregando de uma vida inteira, aquela que a gente aprendeu a andar de bicicleta e nunca mais esquece, que a gente aprende a dirigir e nunca mais esquece, enfim, essa é aquela memória muito guardada, vamos dizer assim, e que na verdade é a última que o paciente irá perder. Então, ele começa a ter pequenos lapsos de memória, pequenas confusões no dia a dia, né? Então, é aquele paciente que sempre pagou as contas da casa, é aquela paciente que sempre fez a comida, é aquela paciente que sempre fez o crochê, e de repente ela começa a se confundir nessa rotina do dia a dia. E que aparentemente, né, parecem coisas bobas, parecem coisas banais, e que talvez por isso a gente não dê a devida importância, né? É muito comum quando a gente começa a conversar, quando uma família diz que o paciente demenciou na semana passada, né, que a gente começa a perguntar o que está acontecendo, você vai ver que já tem 2 anos que esse paciente vem tendo significativas perdas da sua cognição, ou seja, ele tem dificuldade de execução das suas tarefas de vida diária, ele tem dificuldade nas suas atividades básicas de vida diária, e a gente acaba colocando isso na conta do estar velho. Ah, a mamãe tá velha, o papai tá velho, a vovó já tá velhinha, e a gente não considera essas perdas como verdadeiramente uma perda cognitiva, mas elas são, né? Então, assim, se o papai sempre pagou as contas, por que agora ele não está pagando? Ele não está pagando porque ele está cansado, ele pediu para você pagar, ou ele não está pagando porque ele não está conseguindo mais se organizar com os números? A vovó não está fazendo mais crochê porque ela não está com o saco cheio, porque ela não quer mais fazer, porque ela quer fazer uma outra atividade, ou porque ela não está enxergando o ponto do crochê, ou porque ela está perdendo a conta, porque ela não está conseguindo calcular. Então, são pequenos sinais e sintomas que a gente precisa perceber, né? Na cozinha, ela parou de cozinhar porque ela está com dor nas pernas, porque ela fica cansada, ou porque ela se confunde com sal e com açúcar, porque ela se confunde com o fogão, porque ela esquece de desligar o fogão. Então, pequenas coisas no dia a dia, né? Ela está indo escovar o dente de manhã, ou ele está deixando de escovar, ou ele usa qualquer coisa que tiver ali como pasta de dente. Vamos supor, você deixou uma pomada, ele pegou e colocou como pasta de dente porque ele não percebeu que aquilo ali não era uma pasta de dente. Ele está se vestindo, ou ele está precisando de ajuda porque ele coloca a roupa do lado do avesso.
né? Então, assim, esses sinais pequenininhos, né? Ele não tá colocando a meia porque ele está com dificuldade, porque ele tem uma artrose, ou ele se confunde na hora de colocar a meia, ou ele coloca só um par, não coloca o outro par. Então, são coisas muito pequenas e que a gente acaba deixando passar, né? O que eu percebo é que o paciente vem para o meu consultório quando acontecem umas coisas maiores. Por exemplo, perdeu na rua, a família se desespera. Perdeu na rua, pronto, está acontecendo alguma coisa muito grave. Mas até se perder na rua, muitas coisas em casa já estavam acontecendo que denotavam uma perda da cognição, né? Uma perda da sua capacidade, né, de se organizar no dia a dia, dessa capacidade de entender, de compreender e de apreender. São coisas muito importantes. Então, primeiro eu tenho que aprender, né? Então, a vovó não consegue lidar com o controle remoto, mas é porque ela nunca lhe deu ou porque ela não está conseguindo compreender a sua explicação. E além disso, ela não só não compreende, como ela também não consegue se lembrar dessa informação. Então, são coisas, são sinais que são muito sugestivos, né? Uma outra coisa que é muito comum de acontecer, e isso é uma coisa que chama, talvez acho que seja a coisa que mais chama a atenção na família, é a perda da higiene pessoal, né? É aquele paciente que sempre foi extremamente cuidadoso, sempre foi tudo, né? E você, de repente, começa a não querer mais tomar banho. O paciente simplesmente não quer tomar banho. Ele não quer trocar de roupa. Ou então ele toma banho e ele quer todo dia vestir a mesma roupa, né? Ele não quer trocar de roupa, ele acha que a roupa não está suja, ele acha que a roupa não precisa ser trocada. Então, essas coisas são muito importantes e muito significativas para nos chamar a atenção que tem alguma coisa muito equivocada, né? Da mesma forma que algumas mudanças de comportamento também chamam muita atenção. Aquele paciente que normalmente sempre foi muito calmo, ou a paciente que sempre foi assim, muito católica, sempre falou coisas assim, muito corretas, nunca quis falar um palavrão, não gosta, de repente começa a falar palavrão por qualquer motivo. Xinga todo mundo, manda todo mundo ir para aquele lugar, ou fala merda, né? E na verdade você se assusta, porque não é um comportamento que você espera daquela pessoa. Não é que seja um comportamento errado, mas é um comportamento anormal para aquela pessoa. Então, principalmente na primeira fase da demência de Alzheimer, onde nós temos verdadeiramente déficit, né, alterações do déficit, alterações cognitivas, o que mais nos chama a atenção é isso, né? E principalmente, como eu disse a vocês, as perdas das que a gente chama de AVDs, que são atividades de vida diária, ou seja, essas pequenas coisas, né, de escovar o dente, de colocar uma meia, de colocar uma roupa, ele começa a ter dificuldade de elaborar esse movimento muito simples, né? E as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, ou seja, são atividades um pouco mais elaboradas, atender o telefone, anotar um recado, ir ao supermercado, fazer uma compra, dar o dinheiro, receber o troco. São coisas que parecem muito simples para nós, mas que quando você começa a reparar no dia a dia, esse paciente ele começa a ter muita dificuldade em lidar com essas informações. Ele tem muita dificuldade, por exemplo, de entregar uma nota de R$50 e compreender que a conta deu 30 e que então eu preciso receber 20. Muito comum eles começarem a perder dinheiro nessa fase, porque eles esquecem de pegar o troco, eles não fazem o cálculo do troco, né? E isso é uma coisa que demora muitas vezes pra gente perceber que tem alguma coisa errada. Acha que perdeu, acha que não fez a conta certa, acha que gastou dinheiro com uma outra coisa, quando na verdade o que está acontecendo é a incapacidade realmente de avaliar o valor das coisas, né? E de conseguir compreender esse cálculo, essa rotina de cálculo que a gente precisa fazer. Então, são situações que a gente precisa dar bastante atenção e realmente nos preocupar. Pode ser que seja só um déficit cognitivo, pode ser que isso não evolua, mas pode ser que não. Então, pelo sim, pelo não, é importante procurar o médico, é importante conversar com o geriatra, é importante conversar com o geriatra e contar o que
está acontecendo, porque muitas vezes não é uma percepção do paciente, é uma percepção de quem está no entorno. E até mesmo é muito comum eles se irritarem profundamente quando você diz alguma coisa nesse sentido. Quando você diz, poxa mãe, mas você não está conseguindo, você não entendeu que o troco era R$ 20, por exemplo, ela fica extremamente irritada com você, né? Porque você acaba colocando para ela uma situação em que ela sabe de alguma forma, normalmente no começo, eles sabem que tem alguma coisa errada. Eles percebem que eles não estão conseguindo executar coisas que normalmente eles executariam. E isso irrita muito, né? Quando é como se você colocasse contra a parede, é como se você mostrasse isso para ele. E aí você acaba gerando também uma certa irritabilidade e muitas vezes alguns transtornos familiares. Mas na primeira fase é isso que acontece, né? O que mais nos chama atenção são as coisas que mais verdadeiramente a gente percebe de um modo geral, né? Já na segunda fase da demência de Alzheimer, o paciente começa a ter um comprometimento muito mais significativo, né? Então, o que mais chama a atenção nessa fase são as perdas, né? Principalmente da nomeação. Ele começa a descrever e não mais nomear os objetos. Então ele fala assim, esse negócio de cozinhar é a panela. Ele não vai falar panela, ele vai falar o negócio de cozinhar. Me dá esse negócio de escrever? Mas o quê? Ah, a caneta? Ah, é a caneta. Mas ele não diz caneta, ele diz o negócio de escrever. Esse negócio aí de abrir a porta é o quê? A chave? Ah, sim, a chave. Mas ele não consegue nomear os objetos. Ele começa a descrever esses objetos para conseguir ser compreendido, né? E isso nos chama muita atenção, essa perda da nomeação. Ele começa também a confundir muito o nome das pessoas, muito, né? Ele começa, e o fulano, e o ciclano, troca o nome de todo mundo, confunde o nome das pessoas, chama a pessoa por outro nome. Eles têm muita dificuldade com essa questão da nomeação. Isso realmente nos chama muita atenção. Além disso, os sintomas comportamentais começam a aparecer mais. Eles começam a ter uma mania de perseguição, que é uma coisa absurda. Então, assim, é como se, além de ter sempre alguém tentando roubar, né, eles têm sempre a sensação de que tem alguém entrando dentro da casa. Então, ou está atrás do quadro, ou está atrás da parede, ou está dentro do armário, mas é muito comum essas manias persecutórias que eles começam a ter, né, uma desorientação em relação a essas situações. E eles normalmente têm uma história muito organizada, muito certa, que basicamente todos os dias eles repetem a mesma história, né? É muito comum isso acontecer na parte da tarde. Normalmente o paciente vai muito bem de manhã, quando vai dando 5, 6 horas começa, fecha a janela, fecha a porta, tranca, vai entrar gente, tem gente atrás do quadro, tem gente atrás do armário. E o porquê que isso acontece? Isso é uma coisa que a gente chama de síndrome do sol poente. O cérebro é fotossensível, né? Então, enquanto tem luz, a coisa ainda fica melhor. À medida que o sol diminui, quando, né, a luminosidade cai, é quando eles tendem a surtar. Então, no verão, há uma tendência de surtar mais tarde, por volta de 5, 6 horas, que é quando quando a luz está caindo. Agora que vem o inverno, isso começa a ser mais cedo. 3, 4 horas da tarde já começa, justamente porque a luminosidade diminuiu. Então, é muito comum essas coisas acontecerem. Além disso, existe sempre uma mania muito grande eles começam a ter um ciúme muito grande, né? Principalmente os casais, às vezes achando que está traindo, às vezes que tem uma outra pessoa, é muito comum, ou então um ciúme exacerbado de um dos filhos, né? Ou de um dos netos, mas é um ciúme assim doentio, aquela coisa patológica mesmo do ciúme, né? E além de ficar com muita raiva de alguém, né? Normalmente é com o cuidador. Normalmente é o filho que cuida, a filha que cuida, a neta que cuida. É que eles tomam birra, tomam raiva, diz que está roubando, diz que está maltratando, grita, pede socorro, né? Normalmente é essa pessoa que está mais ali no cuidado e na rotina diária, né? Eu tive um casal que era uma coisa incrível, porque ela tinha 94 anos, ele tinha 90, e ele estava no processo de demência de Alzheimer, e ele não queria mais que ela dormisse no quarto, porque todas as vezes que ela entrava no quarto, ele dizia que ela estava grávida de outro homem. E ele gritava com ela e falava que não aceitava.
e que isso e aquilo, e ela, tadinha, chorava, chorava, e falava pra mim assim, doutora, eu juro pra você que eu não estou grávida. Eu falei, mas eu sei que você não tá grávida, né, com 90 anos, mas por que isso, né? Porque imagina pra uma pessoa de 90 anos ser taxada de que ela está traindo o marido. Isso na cabeça deles, há 90 anos atrás, não existia essa possibilidade de uma traição do marido. Ele foi o único homem que ela conheceu na vida. Imagina, o sentimento dela de achar que aquele homem imagina ou acredita que ela está traindo ele. Então é muito difícil para o idoso, para o cônjuge idoso, aceitar e compreender que aquilo é um processo da demência, né? Que ele não está fazendo de sacanagem, que ele não está fazendo porque ele realmente acredita. Mas a gente também está lidando, por outro lado, do lado de cá, com uma senhora de 94 anos, né? Então a gente tem que ter muita generosidade para compreender que essas situações não são cabíveis para ela, e cabe a gente aceitar da melhor maneira possível e compreender e ajudar, né? O não bater de frente é fundamental, eu sempre falo isso, né? Não adianta você ficar, mas pai, não tem ninguém atrás do quadro, não tem ninguém atrás da parede, porque ele verdadeiramente acredita nisso, ele tá vendo, muitas vezes eles enxergam, eles olham, então não tem porquê, né? Então, olha, tá atrás da parede? Tá bom, eu vou lá tirar agora. Vai lá e tira, né? Não tá atrás do armário? Tá bom, pai, eu vou trancar aqui o armário. Vai e tranca, porque isso vai trazer uma tranquilidade, uma paz para todo mundo. E vocês não vão ficar nesse embate horroroso e cansativo e desgastante para todo mundo, né? É um momento também que eles começam a chamar todos os mortos da família, né? Então eles começam a perguntar do pai, da mãe, e pessoas que já morreram há 30, 40, 50 anos atrás, às vezes 60 anos atrás. Não vai adiantar você chegar e falar assim, mas pai, o seu pai morreu, né, há 40 anos. Isso traz, eles começam a chorar desesperados, porque ninguém contou para eles não foram no enterro, e aí começa um drama dentro de casa que todo mundo se desespera. Então assim, chegou para você e falou, cadê meu pai? Seu pai está trabalhando, mais tarde ele volta. E a minha mãe? A mãe está lá na casa dela, depois a gente vai ver. Porque ele vai esquecer, né? A gente não está mentindo, a gente não está fazendo uma coisa horrorosa. A gente está só evitando que ele passe por situações onde ele verdadeiramente vai sofrer. Porque ele vai acreditar que aquilo está acontecendo. Imagina ninguém ter dito para ele que o pai dele morreu. Que coisa horrorosa é essa? Ele não foi no enterro. Então, assim, não adianta a gente bater de frente, porque vai ser muito desgastante e vai ser muito pior. E é um sofrimento para o paciente que não se justifica. Então, o objetivo é que a gente traga ele para uma tranquilidade. O papai vai voltar depois, a mamãe vai chegar mais tarde, o seu irmão está viajando, a sua filha viajou, o seu neto vai voltar. Então, são coisas que diminuem muito o estresse. E não tem por que a gente fazer diferente disso, né? Nesse momento também, nessa segunda fase, é muito comum a inversão do ciclo sono-vigília. E isso talvez eu acho que seja o maior desgaste para a família. É quando o paciente começa a dormir o dia inteiro e ficar a noite inteira acordado. E uma noite inteira não é acordado deitado na cama com o olho aberto, né? Ele fica angustiado, ele fica ansioso, ele levanta da cama, ele abre todas as gavetas, ele quer tirar todas as roupas, ele quer trocar de roupa, ele quer levar aquela roupa para outro lugar, ele quer ir para a casa dele, que é a casa dele que ele está, mas aquela casa ele não reconhece, ele quer ir para uma outra casa, e isso se torna um grande desespero para a família, porque todo mundo precisa no outro dia trabalhar, levantar, acordar, mesmo para quem só fica cuidando, é extremamente desgastante, porque você precisa dormir em algum momento, e o paciente tem uma fase e que isso às vezes é muito difícil da gente cuidar, é muito difícil da gente tratar essas inversões do ciclo sono-vigília, mas elas são tratáveis sim, elas precisam ser informadas ao médico que está acompanhando, porque isso é fundamental, porque tem muito mais risco de queda, muito mais risco de desorientação, de confusão mental, né, de agressividade, de agitação psicomotora. Então são tantos os problemas que essa inversão de ciclo sono-vigília trazem, que é fundamental que haja
um tratamento adequado, um acompanhamento, não é uma tarefa simples. Às vezes a gente passa 1, 2, 3, 4, 5 medicações, a gente troca, a gente vem, a gente volta e muitas vezes você tem que tirar tudo e depois começar de novo e aí sim, numa segunda vez dá certo, mas o que a gente não pode é desistir. Né? A gente tem que ter sempre o foco que o nosso objetivo é dar qualidade de vida para esse paciente. Eu sempre falo isso, né? Não importa em que fase da demência o paciente está, não importa se ele está te reconhecendo, se ele está lembrando, se ele está falando com você e daqui a 5 minutos ele não sabe mais, mas é muito importante que a gente não perca de vista quem é essa pessoa, que ali tem um ser humano que está se perdendo, né? Que está se perdendo da sua história, que está se perdendo da sua família, de tudo que ele entende como seu, de precioso, de bonito, né? Então é muito difícil você olhar no seu entorno e não reconhecer nada daquilo ali, achar que você está num outro lugar, com outras pessoas. Imagina como nós nos sentiríamos nessa situação. É como você viajar para um lugar que só tem estranhos e você não fala nem a língua daquelas pessoas, né? A sensação de solidão, a sensação de medo, a sensação de hesitação é a mesma que eles vivem, porque muitas vezes eles não nos reconhecem, muitas vezes eles não reconhecem o ambiente que eles estão. E daí a importância da gente dar rotina para essas pessoas, né? Então, essas pessoas precisam ter rotina. A gente precisa dizer para eles, está na hora de levantar, é de manhã, né? E trocar de roupa, não deixar o idoso o dia inteiro de pijama, né? Ele saber que é dia, que é café da manhã, que é almoço, que é lanche da tarde, que à noite é hora de dormir, e aí sim é hora de colocar o pijama, aí sim é hora de ter uma baixa iluminação, para que ele possa criar rotinas. O idoso, assim como a criança, ele precisa de rotina. O idoso demenciado precisa 10 vezes mais de rotina, porque a rotina traz para ele segurança, porque alguma coisa ele recorda. Então, quanto mais seguro ele se sente, menos desorientação ele tem, menos confusão mental ele faz. E a gente tem que aprender a ler os sinais, né? Eu tinha uma paciente que era muito engraçado, que ela, quando você colocava comida no prato, ela sempre chorava, né? E ela falava, e aí ela separava, né, os grãozinhos do feijão, e ela falava assim pra mim: eu não sei por que fazem isso comigo, eu não sei, eu sou uma pessoa boa, eu não sei por que botam bicho na minha comida todos os dias. E ela realmente, ela via ali aqueles grãozinhos do feijão como um bicho. Aí ela separava e ela comia o resto, e ela se sentia muito infeliz porque ela achava que alguém estava fazendo aquilo de maldade. Então não é mais fácil tirar o grão do feijão? Não é mais fácil bater o feijão? Porque isso alivia o sofrimento. Não vai adiantar a gente falar, mas não tem nenhum bicho aí. Você acha mesmo que eu ia colocar um bicho para você comer? Não vai adiantar. O sentimento dela é o que conta. E a gente tem que começar a pensar sempre nisso. A ler o sinal do nosso paciente. A ler o sinal do nosso familiar. Bater de frente com ele só vai causar mais dor e sofrimento para todo mundo. Então, quando ele vem com essa demanda, a gente precisa entrar naquele mundo. Entende? Eu falo sempre uma coisa. A gente não pode querer que o paciente ele venha para o nosso mundo. Ele tem um mundo dele. O paciente com demência de Alzheimer, ele não está perdido no tempo e no espaço, ele não tá solto. Ele foi para uma outra época, uma época que não é a nossa. Ele não está em 2016, ele está em 1940, ele está em 1970, ele está em 1960, né? Não importa, ele foi para lá. E cabe a nós, enquanto profissionais, enquanto cuidadores, enquanto familiares, ir ao encontro desse paciente na época onde ele parou. E aí a gente vai conseguir ter uma conversa. É quando muitas vezes a família fala assim: doutora, tem hora que ele está mais lúcido do que eu. Tem hora que ele fala coisas que é impressionante. Mas por quê? Porque lá onde ele está, lá na década de 40, de 50, de 60... tá tudo bem, ele consegue compreender, porque ele consegue lembrar, e isso dá segurança, dá alegria. Então, não adianta a gente querer trazê-los para a nossa realidade 2016. Né? E ouvir Anitta, ou ouvir Ludmilla, porque ele vai detestar, né? Ele gosta de Valdir Soriano, ele gosta de Roberto Carlos, ele gosta de Elza Soares. Então a gente precisa trazê-los para a realidade deles. Nós é que temos que contextualizar
com a realidade deles. Não é querer arrancá-los a qualquer jeito, de qualquer maneira, da realidade de onde eles estão, porque isso só vai trazer mais angústia, mais ansiedade, mais desespero. E isso não vai resolver nada, né? Então, essa fase realmente são fases que vão se passando, né? E gradativamente o paciente vai tendo uma certa dificuldade para caminhar, né? Você já tem que ter muito cuidado, porque as quedas podem ser muito frequentes, né? Ele já começa a ter uma perda de controle de esfíncter, então a gente precisa começar a pensar na fralda, porque muitas vezes não dá tempo de chegar ao banheiro e ele começa muitas vezes a fazer xixi, cocô no chão e ele se sente extremamente constrangido. Quando eles têm a percepção do que aconteceu, é uma coisa muito constrangedora, muito mesmo, né? E isso a gente tem que perceber e tentar ajudar da melhor maneira possível. Nessa fase, uma das grandes coisas que podem acontecer de gravidade é a disfagia, ou seja, eles começam a engasgar. E engasgo, gente, atentem para isso. Engasgo não é normal. Engasgo é sempre patológico. Se está engasgando, tem alguma coisa errada. E o médico precisa ser informado. Porque toda vez que é o engasgo, toda vez que ele tosse, quando ele está comendo, significa que o que deveria estar indo para o estômago está indo para o pulmão. E isso vai, lá na frente, fazer uma pneumonia por broncoaspiração. E aí eles começam a ter muitas pneumonias broncoaspirativas, justamente porque parte do que se come vai para o pulmão. Então é muito importante, não achem que é uma coisa pequena. Mas as minhas consultas são sempre questionadas sobre isso, é uma coisa que uma das primeiras coisas que eu pergunto, engasga para comer, engasga para beber? Não importa se você vai me responder de vez em quando, não é muito comum. Eu tenho que entender que engasgo é esse, como é que ele funciona, quando que ele acontece, por que que ele acontece. Porque a gente sabe que engasgar é sinal de gravidade num espaço muito curto de tempo, porque a gente vai ter problemas relacionados a esses engasgos, problemas clínicos que vão atrapalhar e muito, porque todo o processo de infecção, toda vez que o paciente tiver com infecção, a gente vai ter um agravamento do processo da demência. Toda infecção leva a uma piora do processo neurológico, seja ele o processo neurológico que for. E o paciente nem sempre vai voltar ao estágio anterior. Normalmente ele desce um degrau e fica nesse degrau pós a infecção. Então, isso é um relato muito comum da família. Ela fala, poxa, ele nunca mais foi o mesmo. Ele teve uma infecção urinária, depois disso, nossa, impressionante. Ele teve uma infecção respiratória, depois disso, não teve jeito. Ele piorou a fala, ele piorou o andar, ele piorou a confusão mental, ele piorou a desorientação. Isso é do processo infeccioso, né? Lembrando que idoso não faz febre. O idoso tem alteração neurológica. Então, não espere 38, 39 de temperatura idoso, porque não vai acontecer. O idoso com febre alta normalmente é uma infecção extremamente grave. O idoso não faz febre, né? Então, o que ele tem é alteração de comportamento e a gente tem que estar sempre muito atento para isso. E por fim, né, quando a gente vai caminhando nas fases, né, a gente tem que lembrar que é uma doença progressiva, né, neurológica e progressiva. Até a presente data, nós não temos tratamento, né, que reverta o processo da demência. Ela é inexoravelmente uma doença progressiva, mas a gente usa as medicações são fundamentais e necessárias porque elas minimizam muito esse processo, além de retardar muito a progressão que vai acontecer, mas que só quem convive e quem vive esse processo sabe que você retardar um paciente que ele coma sozinha por mais 6 meses, que ele vista-se sozinho por mais 6 meses, é uma coisa incrível, né? É um ganho de qualidade de vida, não só para a família, mas também para o paciente. E isso é muito bacana, né? Então, quando ele vai entrando já na terceira fase, ele já normalmente já quase não consegue andar, normalmente a cadeira de roda é super indicada, porque ele já não tem mais força nas pernas, é por perda de força mesmo, e por perda de coordenação. Ele não consegue mais compreender que para andar tem que colocar um pé na frente do outro. A coordenação fica muito complicada, e eles tendem realmente a não mais sair da cadeira de roda ou da cama, né? Muito importante tentar tirar da cama, muito importante deixar sentado, evitar ficar deitado o dia todo, até para que a gente evite escaras, feridas, né? Que é uma fase mais complicada, quando eles começam a verdadeiramente se acamar,
Toda doença neurológica é uma doença consumptiva por si só, ou seja, ela faz você perder músculo. Então são pacientes que normalmente emagrecem muito ao longo do processo, principalmente nas fases mais finais, né, nas fases mais avançadas da doença. Então eles tendem a ficar muito magros, muito fraquinhos, que a gente chama de sarcopenia, né, que é essa perda mesmo muscular, degenerativa, né, e o paciente necessita de muito mais cuidados, né, ele já não consegue se alimentar tão bem, ele já come muito pouquinho, ele bebe pouco líquido, né, a dieta tem que estar 100% pastosa, os líquidos têm que estar espessados, né, a fisioterapia tem que ser muito atuante para evitar as atrofias dos braços, das pernas, para evitar que as dores musculares sejam muito grandes, né? E amor, né? Muito amor, sempre muito cuidado, sempre buscando compreender, né? O que aquele paciente quer dizer para você. Né, eles são tão capazes de falar pra gente coisas através do olhar, através de gestos, às vezes tão simples, né? Eu sempre me lembro de uma paciente que ela já não falava, né, há muito tempo, e ela sempre gostou muito de cantar. Então, as minhas consultas com ela eram sempre cantadas, e porque isso facilitava na hora de eu medir a pressão, verificar, enfim, frequência cardíaca, e ao escutar, ela só deixava quando eu cantava, né? E ela adorava cantar Fascinação, e era uma das poucas coisas que ela conseguia falar eram as notas musicais, porque ela tinha estudado piano durante muito tempo e era a única lembrança real que ela tinha. E eu sempre converso muito com eles, né? Eu chego, faço muita festa. Eu falei, meu amor, como é que você está? Que não sei o quê. E ela parada, na cadeira de roda sentada, me olhando, mas sem dizer uma palavra. E aí eu fui ver os exames dela e os exames estavam ótimos, ótimos mesmo. Aí eu falei, meu amor, eu tô tão orgulhosa de você. Os seus exames estão ótimos, estão melhores que os meus. Que coisa incrível. Eu falando isso, de repente ela parou. Olhou para mim mesmo, olhou assim nos meus olhos e falou assim para mim, mas também você cuida tão bem de mim. Eu fiquei muda com aquela situação. E aí ela sumiu. Da mesma hora que ela estava ali me olhando nos olhos, falando comigo, ela, pronto, já não estava mais ali. Aquilo me deu assim, eu perdi completamente o rumo, me deu uma sensação assim, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, por uma fração de segundos, ela sabia que era eu, ela sabia que era eu que cuidava dela, ela sabia o tanto que eu estava feliz de vê-la daquela maneira, e isso vale tudo, né? Quando você tem esses pequenos momentos, é uma vitória tão grande, é uma coisa tão bonita da gente ver, né? Então, assim, você sabe que apesar de tudo, mesmo eles não lembrando o tempo todo, você está fazendo diferença na vida daquela pessoa. Você está trazendo para ela uma memória que ela não tem. Você está trazendo para ela um cuidado que ela já não consegue mais se dar. Você está trazendo para ela uma higiene que ela não é mais capaz de fazer. Você está dando para ela uma história que ela não é mais capaz de lembrar. Então isso não tem preço, isso é muito bonito. Essa arte de cuidar, né, é muito enriquecedora, né? Ninguém está dizendo que não é sofrida, claro que é. E não é só para a família, né? É para o paciente, e é para a gente também, enquanto médico, enquanto fisioterapeuta, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiros, todos nós que vivenciamos a rotina desses pacientes e que verdadeiramente estamos ali com esses pacientes, a gente sabe o quanto é incrível e o quanto a gente sente, né? O quanto é forte pra gente vivenciar esses pacientes. Mas eu acho que é um aprendizado diário, sabe? Eu vejo coisas, eu ouço coisas deles que me deixam tão impressionadas, tão perplexas, né? Perplexa diante das coisas. E é muito bacana quando você vê que você consegue mudar alguma coisa, você consegue melhorar, você consegue trazer para esse paciente um sentimento de amor, um sentimento de gratidão, um sentimento de cuidado, um sentimento de carinho. Então, a gente tem que sempre olhar por esse ângulo, a gente tem sempre que tentar tirar de tudo isso, de tudo essas dificuldades que a gente passa, a gente tem sempre que se perguntar, né, o aprendizado que eu estou tendo com isso, o que eu posso tirar disso, o que eu posso fazer para melhorar, né,
por todos os ângulos. E não se culpar, né? E nem achar que está tudo errado, e nem achar que está fazendo tudo errado. Ninguém cuida errado. Cada um cuida do jeito que sabe. Cada um cuida do jeito que pode. Ninguém nasceu sabendo. A gente não nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo. Falta muitas coisas para eu saber ainda. Então eu aprendo todo dia uma coisa diferente, uma coisa inusitada, uma coisa que ainda não tinha aparecido no meu consultório, ou então uma situação que o paciente me traz que aquilo até então não tinha tido uma real importância para outro paciente. Então, assim, a gente aprende muito. Então, a gente está em treinamento o tempo todo. O tempo todo a gente está treinando ser mãe, está treinando ser avó, está treinando ser funcionário, está treinando ser pai, está treinando ser mãe. Então, a gente também está treinando ser cuidador, né? Essa inversão de valores, essa inversão de papéis, ela não é uma tarefa fácil. Né? A gente sabe disso. Essas pessoas nasceram e cuidaram da gente, nos ensinaram a andar, nos ensinaram a falar, nos ensinaram tantas coisas que a gente sabe. E de repente, quando você olhar para essa pessoa e perceber que essa pessoa não te reconhece, mas na verdade não é que ela não te reconhece, ela sabe que ela tem filho, ela só não consegue compreender que você, nessa idade, é o filho dela. Mas ela certamente reconhece a sua foto com 6 anos de idade, com 7 anos, com 5 anos, porque eles estão lá atrás, como eu falei. Então, não é que eles esqueceram que tem filhos, eles só não sabem que você, nessa idade, é o filho, né? Então, acho que isso também traz um certo alento. Ele não te perdeu. Ele só não reconhece você agora com essa carinha que a gente está agora, que é uma cara muito diferente para eles, né? Então, essa mudança, né? A gente tem que ser o pai, a gente tem que ser a mãe, a gente tem que ser o responsável, a pessoa que vai tomar as decisões de uma pessoa que sempre decidiu por nós, que durante tanto tempo tomou essas decisões na nossa vida. Então tudo isso é muito difícil, né? Não é fácil, mas pode ser mais leve e pode ser uma lição muito bonita de vida, né? Da mesma forma que eu vejo famílias brigando de uma forma indescritível, né, por patrimônio, por dinheiro de pessoa que ainda está viva, eu também vejo irmãos olhando e falando, cara, a gente perdeu muito tempo brigando por coisas banais, né, a gente tem que pensar em outras coisas, a gente tem que dar valor a outras coisas, né, eu vejo famílias também mudando muito a reflexão, olhando e falando, cara, o que vale a pena na vida, né, a gente tem que começar a ter mais generosidade agora, dar mais valor para o que verdadeiramente importa agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como é que vai ser a nossa vivência, a nossa experiência, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso, olhar e tirar o melhor proveito disso, né? E fazer dessa experiência, dessa vivência, dessa história, não só uma história de perdas, de tristezas, enfim, né, mas também uma história de recomeços, né, uma história de aprendizados, uma história onde eu olho e falo, bom, então eu vou tentar fazer diferente, eu vou ter mais saúde, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero pensar de uma outra forma, eu quero vivenciar a minha velhice de uma outra forma. Então isso tudo também traz reflexões bem bacanas. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar com vocês. Agora eu vou aqui tentar nos comentários. Marisa, obrigada, tá sempre aqui. Um beijo enorme. Tatiana, falando que tinha chegado há pouco tempo, que adora os posts. Maísa Linhares, que também está sempre lá no cantinho da geriatria, obrigada. Renato, eu sei que eu já tinha falado sobre isso no começo, mas a gente é importante, não é todo mundo que vê todos os vídeos, então é importante repetir, e conhecimento eu acho que nunca é demais, e é um tema que às vezes a gente precisa repetir muito, né, para que as pessoas consigam ter a real compreensão. Uns compreendem de uma maneira mais fácil, outros um pouco mais difícil, então eu tô aqui sempre para tentar explicar, e eu vou fatalmente repetir inúmeras vezes algumas coisas, até porque eu acho também muito importante, tá bom? Rosemar, obrigada, um beijo. Marcelo, obrigada. Bianca, obrigada. Cris, minha amiga de faculdade, linda, obrigada, que me ajudou tanto na caminhada. Se Deus quiser vai sair a próxima, eu quero você aqui comigo.
né? Simone falando que passou por tudo isso, né? A Tatiana falando que tá bem precisando disso, porque também é cuidadora, né? A Simone, deixa eu ver aqui, chamada de ladra, né? Enfim, é exatamente isso, né? Porque os filhos, eles tendem a fazer isso também, né? Heracles falando que adora as postagens, que adora as minhas histórias com os idosos. Arlene, obrigada, é cuidadora de idosos, que bom que faz diferença aqui, né? Fátima, obrigada. Que mais? A Rosemar falando que também passou por essas fases da síndrome do sol, do ciclo sono-vigília, mania de perseguição, agressividade, que agora tá tudo estabilizado, né? Mas é muito bacana ter essas informações, né? E Tatiana, é difícil, a gente tá falando sobre isso aqui, mas é importante, né? A Marisa tá falando que ela faz todos os gostos da mãe, concorda com tudo, tem dias que ela pergunta se tá chovendo, ela responde pra ela não ficar brava, então ela fala que tá chovendo e pronto, aí ela fica mais calma, e é mais ou menos isso mesmo, né? A Neutânia tá me perguntando que a mãe tem Parkinson e não escuta direito, se tem a ver com a doença. Pode ter ou não, tá? Não é uma coisa tão significativa no Parkinson, não a perda auditiva. Isso está mais relacionado à idade. O paciente com Parkinson perde muito o olfato, tá? É muito mais comum a perda do olfato. A Maria Salomé tá falando que é uma doença muito triste e que está agradecendo pelas dicas, né? A Marisa tá falando que cuida da mãe há 7 anos e que então tá aprendendo muito, que bom. A Aline tá falando que o pai era médico e de vez em quando ela ouve ele dando consulta no quarto e diz que vai dar plantão, enfim, que ele ainda tá vivenciando a vida dele como médico. A Margot tá mandando um beijo. A Tâmara tá falando que vai ter que sair, que ela queria ficar mais aqui no chat. Marisa tá perguntando com quantos anos que a gente deve começar a fazer tratamento preventivo. A geriatria a partir dos 50 anos, tá, Marisa? A partir dos 50 anos já tá lá liberada para o geriatra tá ali te ajudando, compreendendo, enfim. A Marisa tá aqui falando que vai ter que sair também, que vai dar o lanchinho, vai cuidar da mãe. A Marília tá agradecendo. A Josilane chegou há pouco, tá adorando, que bom. Luciana agradecendo também. Tayana, um beijo. Raquel também tá feliz de estar aqui. Meu irmão, beijo. Bruno, tá lá em São Paulo. Bia, obrigada. Não sou anjo, Bia, sou de carne e osso. E gosto muito do que eu faço. Eu sou verdadeiramente muito apaixonada pelo que eu faço. A Jane Alba tá falando que eu faço ela sempre refletir. Isso é muito bacana, né? Eu acho que a gente tem que refletir mesmo, e todos os dias, né? E Josilane tá começando o estágio cuidadora. Que bacana! Mais uma cuidadora pra gente aí. Que bom! Arlene tá super feliz com as postagens, que eu li a postagem dela. Cida é agente de saúde, acompanha idosos com Alzheimer e se depara muitas vezes com situações que não sabe lidar. Vai lá no Cantinho da Geriatria, no www.com.br. A gente tem muitos artigos lá, eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar, tá? A Simone, auxiliar de geriatra. Adorei, que bom! Marisa, um beijo. Joyce, um beijo. Vera, que também tá falando que tem que correr aqui, porque ela, acho que é porque você já passou dos 50 anos, Vera. Mas olha, você tá em Niterói, cara, pertinho. Meu consultório é aqui na Barra da Tijuca, até um pulinho. Eu fui vindo no Niterói da aula, então você pode vir pra cá também, vai ser um prazer, tá bom? Gente, era isso que eu tinha pra falar hoje. A gente vai conseguir... Eu acertei seu nome, Maísa? Me fala aí, gente. Quando eu errar os nomes, vocês vão me corrigindo aí pra eu poder ajustar, tá bom? Olha, um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Amanhã eu vou estar no curso. Amanhã eu vou participar de um simpósio um dia inteiro chamado Alzheimer de A a Z. Qualquer novidade que tiver, eu trago pra vocês. A gente vem e conversa mais um pouquinho, tá bom? A próxima demência, a gente vai falar sobre demência vascular. Semana que vem a gente entra ao vivo de novo e conversa sobre esse tema, tá bom? Um beijo enorme pra vocês que estão aqui, que acompanham. Eu adoro fazer esse negócio, né? Gente, eu queria muito ir pra todos esses lugares. A Tatiana tá me chamando pra ir pra Natal.
A Josilane tá me pedindo para ir para Xerém. A Cida tá agradecendo, vou falar o nome dela. Maria Salomé também. Gente, olha, um beijo grande. Na medida do possível, eu vou lendo todo mundo aqui, tá bom? É sempre muito grata até estar com vocês, porque vocês sempre são muito carinhosos, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Mais uma vez, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos. Tenham cuidados com os seus pacientes, com os seus familiares, mas também cuidem-se, tá? O cuidador também precisa de cuidado. Nunca esqueçam disso, tá? Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.